Renato Paiva deu uma entrevista ao Charla Podcast, onde ele revelou em detalhes como que é o seu estilo de jogo. Eu acho que esse vídeo vai surpreender muito o torcedor do Botafogo. Fica comigo, porque eu vou botar o vídeo e a gente vai reagir a cada fala do Renato Paiva. A janela nacional abre do dia 10 de março até o dia 11 de abril. Portanto, liguem os seus motores, porque a janela não acabou, não. Vamos ter Botafogo contratando mais jogadores, você não tenha dúvida. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal do Manel. Se você não me conhece, já somos mais de 160 mil apaixonados seguindo o canal do Manel. Eu estou aqui todo dia trazendo 3 conteúdos para te deixar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Portanto, venha fazer parte da nossa família e larga o dedo no like para você me ajudar a doutrinar, a treinar esse algoritmo, a distribuir o nosso conteúdo da estrela solitária para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Sem mais delongas, vou pegar aqui meu microfone e vamos ouvir o Renato Paiva lá no Charla Podcast. O link do episódio completo vai estar aqui na descrição. Eu perguntar para você, você falou do modo de jogo que o Grupo City exigia no Bahia e das peças que você naquele momento tinha dificuldade para exercer aquele modo de jogo. Se você fosse contratado para uma equipe agora que falasse para você assim, eu quero o seu modo de jogo, como joga o time do Renato Paiva, assim? Basicamente é o jogo de posição. É um jogo em que tu, quando atacas, tens o campo dividido em zonas, na teoria, e essas zonas têm que estar ocupadas num primeiro momento no tal sistema, seja 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, essas zonas têm que estar ocupadas. Dou um exemplo, por exemplo, um ponto aberto, essa zona da largura, por exemplo, a largura é obrigatória, é obrigatório ver jogadores na largura. Passar a defesa por dia. A maior dura que eu dou nas minhas equipas é quando eu olho e não vejo alguém pegado na linha direita e na linha esquerda. Não dá. Mas na dinâmica do jogo, o ponta pode ir para dentro e alguém tem que ocupar aquela zona. Se é o lateral, se é o interior. Nunca ficar... Não. Girando um carrossel. Exato. Pois aí tens que manter o equilíbrio. Quando isto acontece, vai o lateral, tens que equilibrar a equipa, não é? Mas... Aqui já temos 2 aspectos para destacar para o torcedor do Botafogo. O jogo posicional, que é uma coisa clássica da escola portuguesa, foram os portugueses que exportaram isso para o mundo, ou pelo menos foram eles que popularizaram esse jogo posicional. O Paiva, na sua entrevista coletiva, disse que, na verdade não foi na coletiva, foi na Botafogo TV, ele disse que já existem 37 campeões, 37 portugueses que foram campeões em 37 países diferentes. Essa é a escola portuguesa. O jogo posicional faz parte disso. Então tá aí a explicação dele, eu não vou falar por ele, ele mesmo já falou, você escutou. Outro ponto aqui é que o Grupo City queria que ele implementasse isso no Bahia. Por algum motivo não deu certo. E não necessariamente é porque o cara é ruim. Eu acho que essa é uma análise superficial. E você sabe que aqui no canal do Manel a gente vai além da superfície, a gente vai além do debate básico. Na verdade, ele não tinha material humano para trabalhar no Bahia. E a torcida do Bahia não soube entender isso. Por isso que escorraçaram o cara de lá. Mas não é porque ele não tem repertório, não é porque ele não tem qualidade, não é porque ele não tem valor a entregar. É porque o Bahia não ofereceu as condições para ele, que hoje o Botafogo oferece. É o jogo de posição e estas zonas têm que estar ocupadas. Não me interessa por quem. Quando atacas, estas zonas têm que estar ocupadas. Porquê? Quando fala posição, tem muita gente que acha que técnico posicional, ele bota 3 caras lá e os caras não se mexem. Parece pingolim, não é isso? Isto é ocupar aquele espaço. Isso. Pode ser ele. Quando estás a construir, por exemplo, com a bola nos teus zagueiros, essas zonas têm que estar ocupadas. Quando a bola chega, como eu costumo dizer, rebentam as dinâmicas. Com triângulos ou com losangos, com 2 linhas de passe ao portador da bola, um triângulo, ou com losangos, 3 linhas de passe ao portador da bola. Quem dá são os que estão mais perto. E a partir daí faz as dinâmicas, passa e desmarca, faz uma tabela, vai pelas costas, vai por dentro, vai terceiro homem, mas isso são eles que decidem. Isso já é, quando a bola chega, decidem em função do quê? Do posicionamento do adversário. Se tu ocupas esse espaço, eu não vou poder entrar aí. Então eu vou ter que procurar um espaço que, se está livre, eu vou ocupar,
Mas se está livre e tu identificas e vais ocupar aquele espaço, este espaço abriu-se para alguém. Então, a questão das zonas estarem ocupadas, neste momento em que nós circulamos a bola de trás e estamos a iniciar a construção de jogo, seja desde o goleiro, seja já mais à frente com um bloco defensivo mais baixo adversário, aquilo que tu fazes é, esses jogadores ocupam essas zonas para quê? Para te oferecer linhas de passe no coração da equipa adversária, para que a bola lá chegue, ou então para fixar defesas. Porque tu és lateral e tu és zagueiro. Se eu me colocar aqui no meio dos dois, vou gerar uma dúvida quem é que marca quem. Se eu estiver aqui por dentro, obrigo o lateral a fechar, não é? Daí a largura, mas eu quero um cara lá aberto, correto? Para segurar ele lá. Eu quero um cara aberto para me receber a bola. Mas o cara vai estar sozinho se eu estiver aqui numa posição em que incomoda o central e o lateral, o zagueiro e o lateral. Porque vai trazer se eu não estiver aqui, o que é que o lateral vai fazer? Vai marcar o meu ponta. Então o meu ponta já não joga. Mas se ele for lá marcar o meu ponta e eu tiver aqui um cara, este cara pode entrar neste espaço entre zagueiro e lateral. Exatamente. Então, gera essa dúvida e o outro tem que ficar ali na então o jogo posicional começa, posicional é de uma posição inicial para que tu faças chegar a bola a estas zonas e depois daí comecem de facto as dinâmicas. Não é rígido, como tu dizias, porque eu já disse que a largura pode ser o ponta, como pode ser o lateral, pode ser o interior por dentro, pode ser o interior por fora. E depois, tudo isto tem a ver com a qualidade dos teus jogadores no momento da construção, que é gerar superioridades numéricas até chegares ao golo adversário. Então, para isso, é importante que, como você falou isso lá no início, né? Que os jogadores conheçam o jogo, né? Isso. Que não fique dependendo de você ficar esgoelando cada passo a passo. Ele entende o jogo, a partir disso ele vai vendo as dinâmicas e ele vai tomando as iniciativas. Aí você conseguiu... Acho que Por isso é que há a velha história do Thierry Henry com o Guardiola no jogo do Barcelona, em que o Thierry Henry, ao intervalo, é substituído e tinha feito um golo e estava a achar que estava a jogar maravilhosamente, e o Pep tira o Thierry Henry e ele não percebeu porquê, exatamente porquê, porque o Thierry Henry não estava a respeitar a largura que o Guardiola estava a pedir. Então, como ele nunca estava lá no sítio, lá no lugar aberto, o Barcelona não conseguia atacar por aquele lado. E o Real Madrid estava cómodo, porque tu és lateral, se olhas para a beirada e não vês uma ameaça, vais ficar por dentro. Vais ajudar a tua equipa a fechar espaço interior, não é? Portanto, isto tem tudo a ver na relação como é que tu jogas, mas também como é que joga o adversário. E isto, o que é o jogo de futebol? Para mim, é um jogo de ocupação e criação de espaços. Não é? Porque tu tens que dar 20 passes até chegar ao golo adversário. Não necessariamente. Se a linha defensiva adversária estiver no meio campo, tu com um passe nas costas podes fazer um golo em 2 passos. Então fantástico. Agora, se a equipa adversária defender baixo, tu não vais conseguir fazer um passe nas costas porque não tens espaço. É ação e reação. Tens que mover aquilo tudo derivado deste jogo posicional. Agora, claro, quanto melhores forem os jogadores, melhor isto funciona. Quanto mais tempo você tiver para botar isso na cabeça do cara. Queres sair a jogar por trás, não tiveres um goleiro que tenha essa capacidade opção, e leitura de jogo, se os teus zagueiros não tiverem, etc, vai ser pior, não é? Vais perder mais bolas e o teu torcedor vai morrer de coração porque tu andas ali a trocar a bola perto do gol. É isso, meus amigos. Vamos lá. Tem muita coisa para a gente poder falar aqui nesse vídeo. Eu ainda vou falar sobre a janela de transferências. Botafogo foi o segundo clube que mais arrecadou nessa janela. Vamos falar sobre a base do Botafogo. Tiveram 2 contratações de dirigentes para a base do Botafogo vindo do Atlético Mineiro. Mas antes da gente se aprofundar nisso, vamos terminar aqui essa análise da entrevista, da excelente entrevista do Renato Paiva. Eu acho que o Renato Paiva, no primeiro momento, ele foi um choque para a maior parte da torcida do Botafogo. Estava todo mundo naquela apreensão do jogo contra o Racing, com uma esperança do Botafogo fazer um jogo histórico e poder efetivamente ali virar aquela partida contra o Racing. E aí estava todo mundo também, Crespo, né, Mancini e tal, John Textor 60 dias, vai trazer um cara que vai surpreender todo mundo, porque o John Textor é esse cara que enche a gente de expectativa por ter sempre uma carta na manga. E aí surge o nome do Renato Paiva, que não pega bem para a torcida do Botafogo, pelo menos no primeiro momento. Acho que boa parte da torcida começa a se desarmar em relação ao Renato Paiva, mas ainda assim
tem um receio enorme, muito influenciada por olhar só a primeira camada de análise, que é o Twitter da vida, o torcedor do Bahia dizendo que ele é o pior treinador do mundo. Sem entender os porquês que o trabalho dele não andou lá no Bahia. Sem olhar, por exemplo, o bom trabalho que ele faz no Toluca do México. Acho que o Renato Paiva é um cara que na carreira nunca teve a oportunidade de pegar um time que tivesse o maior investimento da liga que disputa. O Bahia não era um grande investimento, pelo contrário, o Bahia tinha um elenco para brigar para não cair. E era isso que o Renato Paiva está fazendo, porque não existe milagre. Você pode botar o Guardiola no Bahia, com aquele elenco do Bahia, que o Bahia não ia passar da 10ª posição. Você ia ficar ali negociando 10ª posição, 15ª, 12ª, 17ª, 16ª, ia ficar ali. Entendeu? Essa que é a verdade. Como o vídeo deixa claro, quanto melhor forem os seus jogadores, melhor vai ser o jogo jogado, né? Então não adianta o técnico armar todo aquele esquema ali do jogo posicional, largura e tal, que não sei o quê, dinâmica, triangulação, ultrapassagem losango, aquele tatiquês todo. No final das contas, tu tem um jogador pereba, tipo um Gustavo Cascardo da vida aí, que tropeça na bola sozinho, né? Aí você quebra tudo que o treinador trabalha durante a semana e que os outros jogadores, muitas vezes até mais qualificados do que o companheiro, fazem para tentar fazer a bola chegar na frente. Então, passado esse susto, acho que quando a gente começa a olhar para o Renato Paiva sem o olhar do preconceito e começa a entender aquilo que ele fala, aquilo que ele propõe, você percebe que é um treinador de repertório. É um treinador que tem valor. É um cara que sabe do que está falando. É um cara, portanto, qualificado. Acho que o que precisa para o Renato Paiva é uma oportunidade que ele ainda não teve na carreira. O Toluca não era o orçamento dominante no México. O Bahia não era também o orçamento dominante. Então ele não ganhou nada lá. Embora não tenha sido um trabalho ruim, na opinião de muitos, e no outro tenha sido um trabalho muito bom, também na opinião de muitos. Vamos lembrar que no Toluca ele construiu o melhor ataque do Campeonato Mexicano por 2 anos consecutivos. E que, na visão dele, era o melhor futebol jogado do país ao lado do Cruz Azul. Embora quem tenha sido campeão tenha sido o América do México. Quando ele foi o elenco, quando ele teve o orçamento dominante de um país, que foi no Independente Del Valle, ele ganhou o Campeonato Nacional. Eu acho que se ele vai para o Independente Del Valle, que é o clube mais rico do Equador no atual momento, né? Sei lá, na última década, pelo menos, faz um trabalho e não vence, pô, aí você tem que se preocupar. Pô, o cara tá no time que tem mais dinheiro e não ganha, tem alguma coisa errada, porque o trabalho dele talvez não seja tão bom. É a velha história do Real Madrid. Por que os técnicos vencem no Real Madrid? Porque o Real Madrid, meu irmão, tem dinheiro infinito. Então o técnico não precisa ser muito bom para fazer a coisa funcionar. Se o técnico for muito bom, certamente ele vai ganhar. E é por isso que o Real Madrid ganha todos os anos. Futebol é dinheiro, meus amigos. É como a gente está fazendo no Clube do Livro. Já vem o episódio 2. Bom, dito isso, vamos avançar aqui para poder falar sobre essa base do Botafogo, que vem apresentando nomes interessantes. Olha aqui, ó, Erasmo, Damiani, ex-CBF e Atlético Mineiro, vem para ser o coordenador da base do Botafogo, tá? Eu sei que você nunca ouviu falar nesse cara, assim como você também nunca ouviu falar nesse outro daqui, ó. Denis Diletoso acerta com o Botafogo para ser coordenador de captação na base. Então, enquanto o Damiani vai coordenar a base do Botafogo, o Diletoso será o coordenador de captação. De captação. É o cara responsável por descobrir jovens talentos e trazer para dentro de casa no Glorioso. Isso é bem interessante. Isso mostra que o Botafogo está investindo em profissionais cada vez mais qualificados para sua base. Eu ontem botei que a base do Galo era boa no Twitter e gerou uma reação enorme. A base é horrível, a base é horrível, a base é horrível. Isso não, cara. O Savinho saiu de lá, por exemplo. E quem captou esse moleque? Não foi o Diletoso? Não foi essa galera que está lá? Não foi o Damiani, que conseguiu fazer o Savinho acontecer e fazer chegar no Manchester City? Então, assim, acho que o pessoal tem uma análise muito superficial sobre as coisas. Tem mais uma camada aqui que eu acho que vale a pena dizer. Esses caras trabalhavam na época do Alessandro Brito. Salvo engano, trabalhavam na época do Alessandro Brito. É o Alessandro Brito trazendo a sua galera para cá. Beleza? Então também tem esse aspecto aí. Outra coisa, o Botafogo é o clube que é o segundo clube a mais arrecadar com vendas de atletas nessa janela. Olha que interessante. O Botafogo é o segundo clube que mais arrecadou com vendas de jogadores na primeira janela em 2025. Esse levantamento aqui foi feito pelo site do GE. Enquanto o Palmeiras arrecadou 313 milhões de reais, o Botafogo arrecadou 280 milhões de reais.
O GE fala que o Botafogo só gastou 384 milhões em 9 jogadores. A conta que a gente faz da mídia independente do Botafogo é diferente. O Fogonete até tinha colocado aqui, ó. O Fogonete não considera 9 jogadores. O Fogonete considera 11 jogadores e são 500 milhões de reais. O Fogonete está colocando o Jefinho, Elias Manuel, Juan Cruz, Natan Fernandes, Arthur, Santi Rodrigues, Wendel, Davi Ricardo, Jair, Marçal e Léo Link. Né? Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo? O GE não está contando o Wendel, né? Porque 384 mais 123 vão dar os 500 milhões. Como o Marçal veio sem custo, entendi a diferença de 11 para 9. Na verdade, é 11 para 10, eles estão tirando o Wendel. Eles estão tirando o Wendel porque eles querem colocar o Palmeiras como o clube que mais gastou, mas não é. Quem mais gastou nessa janela foi o Botafogo, sem dúvida nenhuma. Então, o Botafogo é o primeiro clube em gasto de atleta, é o segundo clube em arrecadação com atleta. O Botafogo gastou 500, mas arrecadou cerca de 250. Meio que o John Texel só botou mesmo 250 nessa janela. É isso que o pessoal não enxerga, não consegue olhar quando vê os gastos do Botafogo. Beleza? Eu posso voltar a qualquer momento nesse carnavalzão. Você que ficou até aqui, larga o dedão no like para me ajudar a distribuir esse canal, doutrinar esse algoritmo, a distribuir cada vez mais os conteúdos do Botafogo e do canal do Manel, por que não? Para os nossos irmãos de camisa botafoguense. Um grande abraço para vocês que ficam. E fui!